Shalom, diante dessa gravação, esse aqui é um primeiro dia do nosso propósito, o espírito de entendimento. Nós iniciamos hoje, e aí que o Eterno te abençoe. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Yeshua, nós somos gratos por tuas misericórdias, por teu infinito amor, Espírito do Eterno, diante das tuas 7 manifestações, que os olhos de entendimento, Pai, assim como o Apocalipse revela os 7 olhos do Eterno, que os olhos de entendimento do Senhor comecem agora a adentrar no nosso ser. Pai, que o discernimento de espírito percorra toda essa semana, que nós venhamos ser ativados em Ti. Pai, nós acreditamos em que tudo aquilo em que nós nos posicionamos, nos direcionamos a Ti, somos lavados, remidos, somos purificados, somos posicionados, Pai, e libertos, totalmente alinhado com o sangue de Yeshua. Amém e amém. Amém, gente. Shalom, Maria Rita, Monara. Shalom. Shalom, Nilzete. O horário do almoço, hein, gente? Shalom, Josimara. Shalom, Cristal, ó. Está no Instagram. Daniele dando amém já. Do lanche aí, em Portugal já era do lanche, né? Já é a hora do lanche em Portugal. Vamos começar a leitura, gente? Eu vou começar pelo contexto que Shalom, Arlete Souza, o texto que a gente compartilhou hoje, e depois nós iremos trazer entendimento sobre a amplitude, né, de 1 Reis, capítulo 3. Então, primeiramente, você vai abrir tua Bíblia, né, em 1 Reis, capítulo 3, do verso 11, que diz: Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Só esse versículo mesmo, gente. Só esse versículo que a gente foi até o verso 12, né? Essa palavra é entendimento que tem aqui em 1 Reis, capítulo 3, o verso 11, gente. Ela é a palavra sacal. S-A-K-A-L. Que tem uma raiz primitiva de ser prudente, cauteloso, de compreender sabiamente, de prosperar, de ser cauteloso, de olhar e discernir, olhar com atenção. Então, já fica entendendo que o contexto do discernimento de espírito, ele bate de uma ativação do espírito de entendimento. O discernimento de espírito, ele atrela totalmente ao espírito de entendimento, de ser prudente, de ter discernimento, olha só, de ter entendimento, de levar consideração ao ensino, ao lado mestral de sabedoria também, à prosperidade, de ter sucesso. Essa palavra vem com todas essas dimensões. E essa compreensão do espírito de entendimento você vê até nas cores, que são reveladas nas 7 cores primárias, ou também nas 7 notas musicais. Quando nós nos atrelamos ao espírito de entendimento, nós observamos
a cor amarela. E para aqueles que são tocadores, né, vem do contexto da dinâmica da nota musical Mi. Então, a função também de entendimento é trazer você para uma autoridade e uma posição de governo. É o espírito de entendimento que vai lhe ensinar e trazer para que você venha acessar dimensões espirituais. Ele começa a nos ensinar também a que nós venhamos ter esse posicionamento e aí ele vai nos usar usando tudo o que nós temos, ou seja, os recursos que nós temos. E o espírito de entendimento, ele vai fazer com que você venha decifrar revelações. Ou seja, pera, o Senhor está me revelando algo. O Senhor está me revelando algo em sonho. O Senhor me revela em visões. O Senhor me revela em tamanhas profundidades. Porém, eu preciso decifrar tudo isso. Então, o espírito de entendimento, ele vai trazer esse entendimento para a tua vida. Para começar o quê? A trazer a percepção. Ele vai começar a lhe ensinar. E você vai perceber. E aí ele vai trazer também a visão. Você vai começar a ver de uma forma diferente. Ele vai começar a ensinar você de uma forma totalmente diferente a respeito de algo ou de dimensões do reino totalmente diferentes. Você vai até analisar biblicamente algo totalmente diferente. Foi esse contexto esse entendimento que Salomão recebeu, o qual ele pediu esse entendimento. Esse discernimento, essa inteligência, o qual ele pediu. Ou seja, veio como um boom na mente dele, uma luz. E aí começou a trabalhar a restauração. Aonde, gente? Nos neurônios. Os nossos neurônios, eles precisam de ativação de entendimento. Estou tendo muitas visões, mas não consigo entender o que Deus quer falar. Espírito de entendimento. Você vai percorrer essa semana e o Senhor vai começar o quê? A tirar as escamas dos vossos olhos. Vocês entendem o que Paulo passou, gente? Ele ficou cego, a cegueira nos olhos espirituais dele. Paulo começou a ter aquela cegueira, e aí depois as escamas saíram, ou seja, as cataratas saíram. E aí veio o quê? Veio o atrelar do espírito de entendimento para a vida dele. Entendimento está ligado com a nota Mi. Isso mesmo. Das 7 notas musicais. Quando você observa essa palavra e atrelada à oração de Salomão, a tamanha resposta de Deus sobre a sua vida. Pastora Kellen, tenho muitas visões e coisas estranhas acontecendo comigo. O Senhor está começando a ativar a pastora Kellen. Receba, pastora, e busque o espírito de entendimento. Atrelou com a gente, hein, Sandra? Ela se juntou com a gente, pronto. Tem muitos sonhos, Elisângela. Nesse contexto, Elisângela, também. Jacimara, eu confesso que diante de tantas informações ainda me sinto perdida quanto ao meu chamado. Pois é. Para vocês, eu revelo algo que nós estamos encerrando um mês, e esse mês é um mês da autoridade do governo. Esse é um mês
que é atrelado ao leão da tribo de Judá. É o mês da tribo de Judá. E aí o que acontece? Nós temos praticamente entre 2, no máximo 3 dias para trabalhar algo, porque nós estamos entrando numa camada de Issacar já. Nós estamos entrando em um novo mês, digamos que bíblico, né? Mês de Iá. E aí o que acontece? Nós estamos finalizando um contexto que está atrelado a inúmeras ativações e bênçãos do Eterno, que estão atreladas totalmente ao contexto de Yeshua, o Rei dos Reis, né? O leão da tribo de Judá. Então, está atrelado a esse contexto. E nós iremos, a partir de hoje e amanhã, focar. Nós começamos, eu acho que na sexta-feira, a dinâmica das ativações atreladas à questão quíntupla. Ou seja, nós iremos trabalhar o quê? As bênçãos que estão atreladas a, ao contexto de quê? Dos 5 ministérios de Yeshua, que são os dons ministeriais. Nós iremos trabalhar nas pessoas essas ativações, porque a impartição de algo que um apóstolo tem, ele carrega, ele chega a impartir. As pessoas que chegam próximos, as pessoas elas absorvem, ele não retém para si. Ou seja, as pessoas que estão próximas, elas começam a serem transbordadas por algo. E aí o que acontece? Nós iremos trabalhar essas 5 ativações aqui, na proporção de cada um, que tem a ver com a identidade. A identidade apostólica, a identidade profética, a identidade evangelística, a identidade pastoral e a identidade mestral. Nós iremos passar de hoje para amanhã essa dinâmica para finalizar na ativação de Judá. E tem que passar por essa essência, que é a essência do ministério ligado a Yeshua. É necessário passar. É necessário passar por toda essa dinâmica para começar a criar uma semente na vida das pessoas. Porque os 5 talentos, eles precisam estar fluindo. Os 5 talentos que ali aquele servo fiel multiplicou, evidentemente que era um apóstolo. Porque é o qual toca nos 5 aqui, ó. Ele toca nos 5. O apóstolo toca. Então, evidentemente, ali ele multiplicou algo. Estou falando de uma parábola, né? Porque é essa a dinâmica. Então, a identidade que está atrelada a Yeshua, consequentemente, é essa que você tanto busca. Então, nós iremos começar essa dinâmica e você irá amadurecer em algo. Irá começar a amadurecer em uma ativação. E nesse texto, voltando para esse texto, a palavra de Primeira Reis, ela começa numa dinâmica desse capítulo em oração, ligada a Salomão, por uma resposta. Antes disso, observamos a morte de seu pai, Davi, o rei Davi. E o clamor de Salomão foi para estabelecer a sua liderança e a sua autoridade que ele via sempre no seu pai. E agora ele seria esse novo rei de Israel. E você começa na leitura de Primeira Reis a observar uma oportunidade. Às vezes o Senhor nos dá uma única oportunidade. Observem bem onde nós queremos chegar. O Senhor me dá a oportunidade de estar com uma pessoa, ou seja, um líder. E às vezes eu absorvo aquilo, eu cresço naquilo, mas às vezes o que eu quero
É apenas o que foi que Salomão não pediu. Apenas riqueza, apenas o poder. Ele só pediu sabedoria, entendimento, sabe? Para poder reinar, porque ele via o seu pai. E às vezes nós perdemos de estar com pessoas, de conviver, e aí ser impartido em algo que aquela pessoa carrega, porque nós só queremos o que a pessoa tem, seja em escritas, seja em um conhecimento o qual só é basicamente é, é, atrelado ao que ela quer compartilhar e ela não quer vivenciar o seu reinado em si. Salomão poderia pedir unicamente o que o pai teve, mas ele queria algo único dele. Ele queria algo único dele, não queria só as riquezas, porque ele tinha convivido com aquilo o tempo todo. Ele via o poder de seu pai, mas ele pediu sabedoria para ir muito além que o seu pai. Ele errou, evidentemente que errou, mas o que o Senhor depositou nele é indiscutível. O que o Senhor depositou nele é indiscutível. Como homem, ele errou, assim como seu pai. E aqui nós nem iremos trabalhar a questão genética, mas eu quero que você entenda, gente. Tem algo único em você que alguém pode ser usado e será usado para ativar em você, que é muito além do que você venha observar. Se aquela pessoa tem, seja conhecimento, entendimento, poder, peça algo único, porque é muito evidente que o discípulo ele tem que ser muito maior do que o seu mestre. Ele tem que ser muito maior, mas o aluno não pisa no seu mestre. Pelo contrário. A diferença é que as pessoas que não estão maduras, elas querem pisar no seu mestre. Pessoas que não entendem o tempo delas querem atropelar o próprio tempo dela, que é respeito e honra. Ela não Salomão compreendia isso, que a sabedoria era essencial para ele governar, com justiça e discernimento. Esse discernimento era crucial porque era o espírito de entendimento, gente. E aí Salomão se transformou nesse homem mais sábio da história. Se você for começar a ler 1 Reis capítulo 3, você vai ver a velhice e a morte de Davi. E aí você vai observar o pedido de Salomão. Vamos para vocês entenderem algo aqui. Olha só a dinâmica. Vamos em 1 Reis capítulo 3, do verso 2. Vamos subir um pouco aqui. Eu vou fazer a leitura do verso 2 até o 4 e vou parar numa única palavra que tem uma revelação. Verso 2: Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Verso 3: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão, anota esse nome aí, Gibeão, para lá sacrificar, porque era alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão,
naquele altar. Na busca pelo extraordinário, as pessoas pulam os princípios. Aí é que o que aí é o que a palavra chama de cavar cova para si mesmo. Isso mesmo. Gente, vocês só vocês só coloquem data nessas coisas. Eu sei que a gente não faz, né? Mas percorra um ano, 2 anos e em diante da sua vida. Você vai observar que você vai estar avançando e essas pessoas estarão estagnadas. Porque eu quero que você bote na sua cabeça que não se trata, gente, de livros ou conhecimento. Quando o Senhor vem, ele vem para a tua vida, ele vem ativar o que é único, um dom ministerial, um dom do Espírito Santo. Ele vem ativar na tua vida porque ele quer intimidade contigo, ele quer falar contigo algo único que ele depositou em ti, algo que não está em mim. Aí eu chego até uma medida aqui. Mas quando você atrelar, exemplo, a Lara tem uma profissão X que o meu lado mestral eu estou lapidando, ela tem uma área X que nós lapidamos, quando ela está totalmente lapidada, ela é uma pedra móvel, uma pérola, ela é um diamante. Aí, através do Senhor, ele nos usa, e aí ela começa ao ser lapidada, ou seja, os seus ouvidos, os seus 5 sentidos, que nós iremos também fazer essas ativações, os seus 5 sentidos, eles começam a lapidar-se, gente. Lapidar é tirar sujeira, é libertação o tempo todo. E aí, o que na eternidade já está tudo ativado, você vai aos poucos resgatando. Por isso que a libertação ela demora. Não se descarrega assim de uma vez por todas. Não é como nós queremos. Ah, se eu quisesse isso, gente, assim eu faria. O qual eu estou passando por um processo e todos nós passamos por esse processo. Eu passo pelo processo, é ativado em mim, e aí, ministerialmente, eu, humildemente falando, a gente ativa nas pessoas. Primeiro o Senhor nos molda. É dessa maneira. Isso não se muda, querido. Isso não se muda. Então vamos lá. Palavra Gibeão, do verso 4. Palavra Gibeão, ela significa na raiz em si, hebraica em si, Gibeon ou Gibon, que procede de uma cidade no monte. Mas era uma cidade levítica de Benjamim. Ó, anota, Gibeão, monte, Benjamim. E aqui, gente, tá o significado. O porquê ele foi para Gibeão. Porque lá naquele monte alto passava uma frequência, continha uma ativação de uma frequência de 5 porções, atrelada à tribo de Benjamim. Uma porção 5 vezes mais do que qualquer outra porção. A porção de Benjamim. Abram Gênesis 43 para vocês entenderem. Gênesis 43. Depois nós voltamos para cá. Gênesis 43. Quem estava conosco, nós ativamos essa porção semana passada. Acho que na sexta. Houve essa ativação profética ligada a esses 5. A Lara falou, hoje na ativação dos pés, será que vai para dar choque no meu pé direito?
Levam cada susto andando. Vocês entendem o que são ativações proféticas, né, gente? Aonde vocês andam, aonde vocês vão, isso está dentro de vocês. Isso não vai mais sair de vocês. Quando se ativa, você tem que ter a sensibilidade. Você vai ter que ter a sensibilidade aonde você está, as pessoas que estão perto, porque é um discernimento. E o discernimento, ele ativa a camada, no caso, o seu pé. Quando algo se move no reino espiritual, quando algo está mudando, ou seja, pessoas que estão perto, o ambiente que está, tudo aquilo que está em sua volta, tudo aquilo que está em sua volta, ele começa a passar por um processo. E aí ativa-se a Melnick 10. Shalom, querida, no Instagram aqui. Nós do Zoom. A pergunta de vocês, para vocês entenderem, o nosso corpo é completo nessas questões, gente. Onde a gente anda, isso, você não separa o que é natural e o que é espiritual, gente. É aqui, ó, é atrelado. Agora, a Jocimara, agradeça ao Eterno por estar aqui, que o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida e dos seus. Creio que o Pai trará conhecimento desejados para com a palavra. Amém. Adriana, o meu é doendo mesmo. É porque chega a ficar tão forte. Por quê, Adriana? Pelo teu profético. Então, é diferente. A sua ativação ela é profética, então é diferente. A Sandra, eu quase joguei a chavena do café no shopping por conta de um choque. Gente, não é conhecimento, a xícara, né? Vocês entendem que não é conhecimento? É um profético. São as ativações. Nem todo mundo, gente, compartilha disso. Nem todo líder espiritual você consegue receber essa impartição, gente. Porque eles não têm, ou eles não oferecem isso. Você não consegue, pode conseguir o conhecimento bíblico, que ele falou uma palavra, que não sei o quê, que não sei o quê, e você acumula um monte de conhecimento, mas o diferencial é outro. O diferencial é ativações, céu e terra, gente. Nem todo mundo tem. E isso eu falo com muita humildade, muita mesmo. Porque eu me deparo com isso e vejo, nossa, gente, tanto conhecimento, tanta coisa, tanta pauta, tanta coisa, tantos anos, e as pessoas não recebem esse impacto. Não recebem. Por quê? A pessoa que está lá do outro lado, lá no altar e tudo, ela não imparte. Vamos ler, gente? Verso 15, Gênesis 43, do verso 15 até o 34. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José. E diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também
outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Pai seja convosco. Não tem mais. O vosso Deus é o Deus de vosso pai. Vos deu tesouro nos. Quem deu, gente? Tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhe trouxeram fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. E então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo. Vosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Ó, ele era os irmãos, né? E este, o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Serve a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte. E a parte os egípcios comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menor idade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Vocês entenderam por que ele foi até esse monte ou não? Entenderam agora porque na sexta-feira houve essa ativação na vida de vocês que estão conosco? A porção de Benjamim. A pastora Kellen colocou: eu tenho muitos sintomas nos pés. Quero e preciso muito conhecer o que estou sentindo e vivendo no ministério profético. Amém. Amém. Vocês entenderam agora a dinâmica, gente? Houve uma semente, gente. E vocês têm que guardar essa semente. Vocês têm que prezar por essa semente, nutrir essa semente. A nutrição da semente é a palavra. A nutrição dessa semente é buscar ao Senhor, gente. Não tem. Ninguém aqui, gente, é mentor, ninguém aqui é malabarista para não sei o quê. Não, gente. É a palavra. Unicamente a palavra. Não tem fórmula mágica, Liliane. Isso mesmo. Possivelmente, Cristal, pode ser algo no seu sentido do tato. Então, olha só, gente. 1 Reis, capítulo 5, o capítulo 3, o verso 5 diz que ali Deus se apresentou a Salomão em um sonho. Olha só,
vocês que sonham, né? Se apresentou em um sonho. E foi em sonho que Deus certificou e concedeu a Salomão um desejo, gente, que foi a sabedoria para governar o povo do Eterno. E quando você vai ver o verso 10 e 11 do capítulo 3, o Senhor elogiando a escolha de Salomão, a palavra entendimento, gente, ela vem de uma raiz. Essa palavra entendimento aí, ela vem de uma raiz que é being, que é discernir, compreender, considerar, perceber, gente. Então, nós estamos passando por uma semana, gente, em que vocês precisam observar, vocês precisam compreender, considerar amplamente tudo aquilo que vocês têm feito. Vocês precisam buscar do Senhor o discernimento de espírito, a percepção, seja de inteligência para uso exclusivo do Senhor. Essa compreensão, estar atento à sensibilidade do espírito. É esse o contexto. Essa é uma semana atrelada a isso. Então, o espírito de entendimento que está totalmente atrelado com Isaías capítulo 11, o verso 2. O que acontece nos sonhos, Mel? Exemplo, o Senhor humildemente nos dá uma capacidade de discernir algo em relação aos sonhos, mas é totalmente atrelado com a Bíblia. A gente entende, né, nas revelações proféticas dos sonhos, totalmente atrelado com a Bíblia. Então, vocês que sonham, a busca da resposta é na Bíblia. Não se pode buscar externamente isso. O teu buscar, ele se volta na Bíblia sempre. O Senhor vai usar as armas, o qual se alinham aos céus, que é a Bíblia, que é a arma que você deve entender. Então, que o espírito de entendimento venha sobre tua vida, trazendo essa capacitação espiritual, esse entendimento espiritual, porque o que ele vem, gente, o que vem trazer esse discernimento? Ele ativa os cinco sentidos espirituais. Bum! Aí, o que é que atrela? Atrela as cinco dimensões da alma, as cinco dimensões do espírito, as cinco dimensões do corpo, os cinco sentidos, atrela aos cinco dons ministeriais. Tudo vai sendo como se fosse uma explosão, uma bomba atômica de ativação na sua vida. É por isso que esse mês está tão lento por conta das batalhas, porque as pessoas começam a ter a sua identidade, as pessoas começam a compreender, a ter discernimento. Sabedoria e discernimento, fidelidade, obediência, compreender as consequências, acontecimentos à nossa volta. Isso. Se você não entender, fica difícil. Porque é como você vai aprender. Exemplo, eu estou diagnosticando algo. O meu diagnóstico, um paciente que eu estou tendo. Como é que o senhor fala comigo? Ah, o senhor fala comigo, ele ativa o meu pé? Ele ativa algum sentido? Algo me irrita, alguma coisa quando eu chego, acontece algo. Você tem que começar a se conhecer, querido e querida. Se você não se conhecer, fica difícil. Porque são essas certificações. Pera, quando eu estou aqui, eu tenho esse discernimento de espírito. E o Senhor corresponde. Quando ele corresponde, pera, então é o meu sinal verde.
É o meu sinal verde. Exemplo, quando eu oro, quando a gente está orando para batalhas espirituais, as pessoas pedem uma oração e coisa e tal. Eu vou fluindo. E tem vários sentidos que ativam em mim. E quando se ativa, gente, eu digo, pera, estou no caminho certo. Então eu vou continuando, e a minha continuação, ela vem de palavras que vêm na minha mente. Às vezes eu faço uma oração que é Deus te abençoe, amém. Eu acredito, o Senhor é isso, e pronto. Mas, através do espírito de entendimento, começa a fluir pelo Espírito Santo. E a minha mente começa a ter palavras, elas fluem, porque se atrelam consequentemente, às 22 letras hebraicas, o qual tem vida. E elas vêm fluindo douradamente sobre a nossa vida. E elas vêm e elas, como chamas de fogo, elas entram na nossa cabeça espiritualmente. Eu sei que parece loucura para muitos, né? Essas coisas, mas é como funciona no reino espiritual. Elas vão fluindo e elas que vão dando entendimento na nossa mente, gente. Elas vão costurando. É o Espírito Santo, ele vai costurando. E aí nós vamos avançando. Só que você precisa discernir, querido. Você pode conhecer o seu corpo, né? O seu corpo mas é o corpo espiritual que você precisa conhecer, querido. Porque vem do Espírito, percorre a alma e aí o seu corpo ele recebe as ativações, mas já aconteceu no Espírito. E é isso que vocês precisam entender. E alguns de vocês já passaram por situações, alguns entendimentos, alguns discernimentos que o Senhor já falou e que vocês voltam para a estaca zero, achando que o Senhor não falou com vocês, mas já falou há muito tempo. Há muito tempo. Você já passou por situações, por tudo que o Senhor já falou. Aí você ainda quer que o Senhor fale. Aí você fica frustrado, confuso, e aí abre uma brecha porque na frustração, você regride no caminho que você já estava trilhando, que era o correto. Você precisa sentar e buscar do Senhor o espírito de entendimento sobre tua vida. Mas esse espírito só pode ser dado pelo Eterno, querido. Só pode ser dado por Ele. É graças a esse espírito do Eterno. Foi graças a essa ativação, essa essência que Yeshua suportou a fome, frio, calor, sede, solidão, tempestade, as feras, as tentações. Foi através do discernimento, querido. A percepção, o buscar esse entendimento. Primeiro ponto. Já fazer as suas anotações, que nós estamos encerrando já. O primeiro ponto que você deve buscar do Senhor para o discernimento do Espírito e o Espírito de entendimento o qual nós estamos. O primeiro ponto está em Romanos capítulo 12, que é uma leitura que quase todo mundo sabe, verso 1 e 2, que é renovar sua mente. As suas orações precisam receber da renovação. É como você tivesse porventura se esvaziando totalmente para receber uma renovação na sua mente. Se você está cheio, querido, não tem como mais transbordar. E se transbordar, vai para os lados, embora, porque já está cheio.
Você precisa se esvaziar para receber o novo do Senhor. Pera, o que é que eu, porventura, ainda tenho que faz com que eu esteja cheio? Eu seja ainda esse velho homem que me fez regredir. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero realmente ter essa mente de Cristo. Eu quero me renovar hoje. Então me esvazia e renova a minha mente. E que o Senhor me proteja com o capacete da salvação, porque faz com que o capacete da salvação ele venha trazer a proteção aonde, gente? O capacete da salvação, ele protege os nossos ouvidos, olhos, o nariz em si, a boca, praticamente os cinco sentidos, gente, para algo que tentar sujar os nossos pensamentos. Ele protege a nossa cabeça e aí essa proteção atrela a nossa salvação. Nós estamos protegidos. Nós resistimos ao diabo e ao estarmos protegidos, ele fugirá de nós. E ao renovar a mente, gente, o ponto 2 está em João capítulo 14, do verso 25 ao 29, que é crer na palavra de Yeshua. Maria Rita colocou: entendi porque na noite de sábado eu tive muita dor de ouvido, eu estava bem e começou uma coceira depois nos ouvidos. Passei óleo, doeu muito na madrugada inteira o ouvido, o olho, a cabeça do lado direito. Hum, olha só, o lado esquerdo da nossa cabeça, digamos que é o lado racional, é o lado mestral, é o lado do conhecimento. Digamos que é o ambiente é, da revelação ligada ao conhecimento, a esse tipo de coisa. Mas o lado direito, Maria Rita, ele vem no contexto profético e na revelação do eterno. Possivelmente, eu não posso falar, eu seria leviano em falar assim. Possivelmente, peça discernimento ao Senhor, peça entendimento ao Senhor, mas houve uma cura no ouvir e do lado direito atrela ao lado profético. Não sei se deu para você entender. Eu não posso falar detalhe porque você precisa buscar do Senhor esse discernimento, ou seja, certificações. Pera, aconteceu algo e aí eu vou ficar agora de antena, né? Sempre antenado, em alerta. O Senhor vai me falar e vai me certificar de alguma forma. Senhor, fala comigo. Eu preciso entender isso. O que houve comigo foi uma ativação do Senhor? Gente, vocês precisam buscar do Senhor. O terceiro ponto, gente, é que nessa semana é uma semana de buscar porções dobradas do Espírito. É momento da gente encher o nosso interior para transbordar no nosso exterior. Amém? Então, o terceiro ponto que vocês vão entender nessa semana, que nós vamos falar muito, é o esvaziar e o encher do entendimento. Então, diante desse momento agora, eu quero que você se esvazie para buscar uma nova porção do Senhor. Pera, o Senhor já estava falando comigo. Aonde eu parei? Senhor, me perdoa se eu regredi. Então, eu quero que vocês analisem. Gente, façam o dever de casa. Não esperem unicamente a live. Gente, como eu falo para vocês que estão conosco,
Façam de um resumo um livro. Busquem do Senhor as certificações. Como eu digo, né? A gente não queiram, né? Me fazer de muleta, gente. Porque eu não vou ficar o tempo todo aquela coisa. Não, gente. Vocês precisam amadurecer. Aqui não é um ambiente de igreja que o tempo todo, domingo a domingo. Não se trata disso, querido. Eu quero a prática. Eu quero ver você realmente fluindo. Quem está conosco sabe. Quem está conosco sabe. Eu creio que ele entende como ele era e como ele está. Porque ele precisa crescer. Não faz sentido. Eu digo, não faz sentido se você está conosco, se não há um crescimento espiritual e um moldar realmente você como pessoa, como caráter. Ou seja, Yeshua, ele tem que demonstrar sobre ti. E aí você vai recebendo as porções de cura, libertação, ativação, tudo isso. Então, que esse dia, esse primeiro nosso dia, seja de você buscar essa porção dobrada do Espírito do Senhor. Amém? Então, nós ficamos por aqui. Pai, nós agradecemos pela vida dos vossos filhos, que nessa semana tão grandiosa, diante do Espírito de entendimento do Senhor, na manifestação, Pai, cétupla dos teus espíritos, Pai, que cada essência do Senhor recaia sobre a vida dos teus filhos. Que, Pai, o dom de discernimento de espírito comece a aflorar sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha ativá-lo, Senhor, para tamanha obra grandiosa do Senhor sobre a vida de cada um deles. Que eles venham crescer em entendimento, em busca, Senhor, cada vez mais de estarem amadurecendo e crescendo. Nós oramos hoje, compreendendo e entendendo que nós precisamos totalmente, Pai, de Ti. Que essa semana, diante do espírito de entendimento, nós venhamos ter o total entendimento que nós precisamos nos renovar, nos esvaziar, para nos encher de Ti, do novo, sendo, Pai, um odre novo para receber um vinho novo. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Shalom, shalom.